Boa tarde, pessoal. Tô querendo começar a fazer algumas divulgações, principalmente em vídeos, né? Com essa onda de live aí, todo mundo fazendo live. Mas eu achei que o formato de vídeo ia ser mais interessante porque a gente pode postar e ficar mais tempo e eu acho que deixar isso mais tempo exposto pode ter um número de visualização maior do que teria uma live, por exemplo, uma vez que não tem um volume muito grande de seguidores, né? E a ideia é, de alguma maneira, manter essa informação. A ideia desse vídeo, ela na verdade saiu de uma live, né? Uma live que eu fiz com o professor Fabrício Assini, né? Professor de psicofarmacologia, e onde a gente falava um pouquinho sobre a questão da terapia, né? Em especial a diferença entre psicologia, psiquiatria e psicoterapia. E surgiu uma pergunta ali, eu não consegui responder a pergunta, e aí eu pensei em fazer um vídeo para responder essa pergunta, né? E a pergunta era: as doenças mentais, elas são genéticas, né? A menina que fez essa doença disse que tinha casos de doença na família e que, como eles se repetiam, ela queria saber se elas tinham uma determinação na genética, né? A princípio eu vou responder sim e não, né? Mas a resposta não é tão simples e daí eu vou usar um pouquinho mais do tempo de vocês para a gente tentar entender um pouquinho, com base nos conhecimentos que a gente tem hoje, como é que funciona essa relação entre doença mental e genética, né? Lembrando que eu sou psicólogo, neuropsicólogo, mestre em neurociências, mas não sou geneticista, né? Então eu vou falar principalmente a partir do viés de como que as informações da genética são entendidas no âmbito da psicologia. Coisas que a gente pensa quando a gente ouve falar em genética é a questão da hereditariedade, né? De como que nós herdamos características dos nossos pais, dos nossos avós e assim por diante. Né? A ideia de genética ela sempre traz a ideia de uma característica, geralmente física, mas muitas vezes comportamentais, que é herdada dos pais ou compartilhada com os irmãos. Né? Então, essa questão ela é interessante para a maioria das pessoas porque elas veem uma relação de continuidade ou de contágio, né? Quando elas percebem que tem quadros de sofrimento que já estavam presentes em outros membros da família, né? Em especial nos genitores. Mas, na verdade, a maioria das pessoas, inclusive os psicólogos, de uma maneira geral, eles não têm um conhecimento muito profundo de como que funciona a genética, né? A gente tem algumas ideias, ouve falar de alguns termos, como cromossomos, genes, alguns mais que têm mais acesso às informações, já ouviram falar de expressão gênica, produção ou expressão proteica, que tem uma relação, mas nem sempre a gente consegue sintetizar o significado disso tudo no nosso dia a dia e, em especial, a relação disso com o sofrimento mental ou com as doenças mentais. Quando a gente fala em gene, a gente está falando de um segmento do DNA. Né? O DNA, o ácido desoxirribonucleico, ele é responsável pela transmissão das características entre os indivíduos, né? Entre os genitores e a sua descendência, né? Entre os pais e os filhos, para ser mais claro. A maioria dos genes ela está contida nos nossos cromossomos. Existem alguns que não estão nos nossos cromossomos, estão nos ribossomos ou em outras organelas como as mitocôndrias, e tem uma diversidade de função. Né? Mas, basicamente, pensando de uma forma mais cotidiana, a gente pode pensar que o DNA é um livro de receita. Né? Ali existe uma série de receitas de como produzir coisas. Lembrar que nós temos 23 cromossomos, né? Esses 23 cromossomos são constituídos pelas cadeias de DNA, certo? Desses 23 cromossomos, nós temos dois cromossomos que são sexuais, são par sexual, XX para a mulher, XY para os homens. E nós vamos herdar
metade desses cromossomos do nosso pai e a outra metade da nossa mãe. Então, de certa maneira, a gente tem que pensar que o nosso livro de receita, ele tem receitas que vêm da família da nossa mãe e tem receitas que vêm da família do nosso pai. Essas receitas, elas vão ficar arquivadas no nosso DNA, né? E aí as células vão usar essas receitas para fazer determinadas coisas, como eu falei anteriormente. Então, de uma certa forma, a célula vai usar esses genes ou vai ativar esses genes de acordo com as necessidades delas. Essas necessidades podem estar ligadas ao período embriológico, né, para diferenciar uma célula de outra, né? Então, dependendo dos genes que elas expressam e das proteínas que sejam produzidas a partir desses genes, ela vai ter uma identidade, né? Por exemplo, ela pode ser um neurônio, ela pode ser uma célula muscular, ela pode ser uma célula, um néfron, uma célula renal, ela pode adquirir uma série de identidade. Por exemplo, no processo embriológico, a gente começa com uma única célula. Na medida em que elas vão se reproduzindo e aumentando a população celular, os tecidos também começam a receber informações para se diferenciar. Como é que eles vão se diferenciar? Né? Produzindo diferentes tipos de proteína. Então, você vai ter inicialmente uma diferenciação em 3 tipos de tecidos, que a gente chama de ectoderma, endoderma e mesoderma, certo? E a partir desses tecidos primordiais a gente vai ter outros tecidos. Quando a gente fala de uma célula-tronco, a gente está falando de uma célula que não se diferenciou ainda, ou seja, que ela não se especializou, ela não criou uma especialização em função da sua atividade genética. Então, basicamente, as células elas vão ativando ou desligando os genes para que esses genes produzam ou não determinadas proteínas e isso vai dando uma identidade a essa célula, né? Uma identidade funcional. Adicionalmente a isso, depois que a célula já se diferenciou, o gene ele também pode ter uma função de controlar o metabolismo da célula, né? O metabolismo das células, as transformações que a célula produz, elas dependem muito das organelas, das enzimas e de outras substâncias que são produzidas dentro da célula a partir de informações contidas nos genes, né? Então, os genes eles ajudam a regular a forma como as células interagem com o ambiente externo e como elas transformam os seus produtos. Adicionalmente a isso, depois que a célula já se diferenciou, o gene ele também pode ter uma função de controlar o metabolismo da célula, né? O metabolismo das células, as transformações que a célula produz, elas dependem muito das organelas, das enzimas e de outras substâncias que são produzidas dentro da célula a partir de informações contidas nos genes, né? Então, os genes eles ajudam a regular a forma como as células interagem com o ambiente externo e como elas transformam os seus produtos. Vamos entender. O que acontece é que nós temos um código, um livro de receita dentro da gente, e esse livro ele serve inicialmente para produzir diferentes ou diferenças nas células que vão produzir os diferentes tecidos. E adicionalmente esses genes eles têm a capacidade de regular a atividade da célula, né? De modelar essa atividade da célula a partir da expressão de determinados genes. Esses genes podem ser peptídeos de membrana, podem ser fatores de crescimento, pode ser proteínas integrais, né? Proteínas que fazem parte da membrana celular da célula ou proteínas que vão compor organelas celulares, certo? Então, existe toda uma maquinaria dentro da célula para decodificar os genes e transformar esses genes em um produto para a célula. Mas aí tem alguns detalhes interessantes, né, que vale a pena a gente falar para a gente responder a nossa pergunta inicial. Os genes determinam as doenças mentais? Né, e eu disse que a resposta é sim e não. Um dos aspectos mais importantes é a gente entender, depois de diferenciar da célula, como é que a célula sabe o que ela tem que produzir para regular a sua atividade? Da onde vêm as informações
que levam a célula a ativar ou desativar os genes para regular os seus processos metabólicos, geralmente de fora da célula, certo? E essas comunicações, em grande parte, elas são produzidas a partir de interações químicas, interações de produtos químicos do nosso organismo, que podem ser os nossos hormônios, que podem ser os nossos fatores de crescimento, que podem ser os nossos neurotransmissores, entre outros, né? Quer dizer, aí existe uma diversidade de substâncias que a gente poderia elencar, mas que não cabe aqui agora. A ideia é que esses comunicadores químicos, eles vêm de fora da célula e trazem uma informação para a célula de como que a célula tem que se comportar, de como que a célula tem que responder a esse estímulo, né? Essa informação que chega na periferia da célula vai ser conduzida até o núcleo da célula, e aí a gente vai ter o que a gente chama de expressão gênica, né? Que é a efetivação daquela informação num produto específico para a célula. Eu poderia pensar, a partir dessa perspectiva, de que os genes, eles são uma forma de você reagir ou contornar uma mudança do ambiente externo à célula, certo? Os genes, eles são um conjunto de receitas para mim produzir coisas, para mim regular a atividade da célula em função de características do ambiente extracelular. Para sintetizar o que a gente falou até aqui agora, falei que o gene era uma informação que ajudava a codificar ou ajudava a produzir determinadas substâncias que um tanto está relacionada à característica dos tecidos, né, o que a gente chama de identificação desses tecidos, especialização desses tecidos, e também tinha um papel em regular a atividade metabólica da célula, né, como que a célula faz as transformações dos seus processos internos, né? Falei que parte dessa informação que regula o metabolismo da célula vem do exterior da célula, certo? Depende de comunicadores no exterior da célula. E que esses comunicadores, então, potencialmente podem ativar ou desativar determinados grupos de genes, né? E aí a gente tem que entender qual a importância disso, porque a gente chama de saúde mental. Bom, a gente tem que partir do pressuposto que o que nós chamamos de mente é o produto do funcionamento do sistema nervoso central. O sistema nervoso central, então, ele processa as informações externas e internas e organiza uma série de respostas adequadas às condições externas e internas, né? E isso depende do funcionamento do neurônio e, logicamente, o funcionamento do neurônio depende do metabolismo desses neurônios, né? E em especial os neurônios, nós temos um sistema de comunicação químico bastante complexo, né, que envolve informações químicas, nós chamamos de neurotransmissores, e estruturas que recebem essas informações, que nós chamamos de neuroreceptores. Nós temos uma diversidade de neurotransmissores e para cada neurotransmissor a gente tem uma diversidade de neuroreceptores, né? Todos eles são produzidos a partir daquela receita, né? Daquele código genético, né? Até hoje a gente procura então esses genes que estariam de certa forma ligado ao metabolismo dos neurônios e que seriam responsáveis pelas doenças mentais. Os estudos abordando essa questão, eles não eram estudos moleculares, eles eram estudos olhando populações de pessoas que tinham genes mais ou menos parecidos, né? Então, estudos interfamília e estudos com gêmeos, em especial gêmeos univitelinos, né? E nesses estudos via-se que existia uma correlação positiva do aspecto genético, ou seja, quando um membro da família tinha uma determinada condição psiquiátrica, aumentava a chance de outros membros terem. Da mesma forma, a gente viu uma alta correlação com gêmeos univitelinos, né? Então, gêmeos univitelinos, quando um deles tinha, aumentava muito a possibilidade do outro
ter também. Contudo, aí tem um paradoxo. Como é que alguns gêmeos univitelinos não desenvolviam doença mental? Certo? Apesar de ter uma probabilidade maior de desenvolver quando um dos irmãos tem, muitos não desenvolviam, né? E aí que entra um outro conceito que a gente precisa tratar, não sei se vai dar tempo aqui, mas que é o conceito de epigenética. A gente vai falar um pouquinho por cima aqui, mas só para tentar localizar essas questões que dizem respeito especialmente às doenças mentais. Os estudos abordando essa questão, eles não eram estudos moleculares, eles eram estudos olhando populações de pessoas que tinham genes mais ou menos parecidos, né? Então, estudos interfamília e estudos com gêmeos, em especial gêmeos univitelinos, né? E nesses estudos via-se que existia uma correlação positiva do aspecto genético, ou seja, quando um membro da família tinha uma determinada condição psiquiátrica, aumentava a chance de outros membros terem. Da mesma forma, a gente viu uma alta correlação com gêmeos univitelinos, né? Então, gêmeos univitelinos, quando um deles tinha, aumentava muito a possibilidade do outro ter também. Contudo, aí tem um paradoxo. Como é que alguns gêmeos univitelinos não desenvolviam doença mental? Certo? Apesar de ter uma probabilidade maior de desenvolver quando um dos irmãos tem, muitos não desenvolviam, né? E aí que entra um outro conceito que a gente precisa tratar, não sei se vai dar tempo aqui, mas que é o conceito de epigenética. A gente vai falar um pouquinho por cima aqui, mas só para tentar localizar essas questões que dizem respeito especialmente às doenças mentais. Os estudos abordando essa questão, eles não eram estudos moleculares, eles eram estudos olhando populações de pessoas que tinham genes mais ou menos parecidos, né? Então, estudos interfamília e estudos com gêmeos, em especial gêmeos univitelinos, né? E nesses estudos via-se que existia uma correlação positiva do aspecto genético, ou seja, quando um membro da família tinha uma determinada condição psiquiátrica, aumentava a chance de outros membros terem. Da mesma forma, a gente viu uma alta correlação com gêmeos univitelinos, né? Então, gêmeos univitelinos, quando um deles tinha, aumentava muito a possibilidade do outro ter também. Contudo, aí tem um paradoxo. Como é que alguns gêmeos univitelinos não desenvolviam doença mental? Certo? Apesar de ter uma probabilidade maior de desenvolver quando um dos irmãos tem, muitos não desenvolviam, né? E aí que entra um outro conceito que a gente precisa tratar, não sei se vai dar tempo aqui, mas que é o conceito de epigenética. A gente vai falar um pouquinho por cima aqui, mas só para tentar localizar essas questões que dizem respeito especialmente às doenças mentais. Que a biologia molecular se desenvolveu, que nós conseguimos mapear o genoma humano, esses esforços acabaram trazendo uma série de luz para o entendimento da genética como um todo e para a busca, então, desses genes diretamente associados à doença mental. O que acontece? Bom, em relação às doenças psiquiátricas, né, aquelas que de certa forma não envolve uma alteração visível, pelo menos dos meios que a gente tem hoje, do sistema nervoso central, né? Essas doenças, como depressão, transtornos de ansiedade ou mesmo esquizofrenia, né, transtornos psicóticos, não foi encontrado genes específicos para elas. Ou seja, a gente encontra um gene que de alguma maneira possa ser totalmente associado ao quadro de doenças mentais. Mas a gente tem um conjunto de genes que aparece com mais frequência em pessoas com doença mental, né? Esses genes, eles também aparecem em pessoas que não têm doenças mentais, mas eles são identificados com mais frequência em pessoas que têm quadro de doenças mentais. Como não tem um gene único, mas um conjunto de genes, né, que estão ligados à doença mental, a gente acredita que tenha que se ter uma combinação de genes que de alguma forma torne o organismo mais vulnerável às pressões ambientais e faça com que ele tenha respostas
metabólicas menos adaptativas, né? Em resumo, o que eu estou falando para vocês é que quando os genes são ativados pelo ambiente, eles promovem uma série de respostas metabólicas. Grupos de genes com algumas alterações podem deixar os indivíduos mais vulneráveis a esses aspectos ambientais. Vulneráveis aos aspectos ambientais também são mais vulneráveis a responder a esses aspectos com, um, com sintomas patológicos, né? Com um padrão de comportamento disruptivo que de alguma forma implique no sofrimento subjetivo para o indivíduo. Mas esse conjunto de genes, essa combinação de genes é suficiente para produzir a doença mental? Não, não necessariamente, pelo menos diante do que a gente conhece até hoje, né? Esses genes eles vão depender do impacto de fatores do ambiente, que a gente pode usar aí, por exemplo, a criação, né, durante o desenvolvimento, tanto o desenvolvimento embriológico quanto o desenvolvimento posterior. É, os fatores de proteção, né, que podem ser fatores psicossociais ou, ou mesmo outros fatores biológicos, contato com drogas, né, que podem de alguma forma servir de gatilho para alguns processos metabólicos e produzir uma resposta inadequada. E aqui, então, a gente poderia pensar em fatores de impacto, né? Que a gente teria fatores de impacto genético, então seriam aqueles fatores que de alguma maneira é, estariam relacionados com a expressão dos genes, e fatores de impacto que a gente vai chamar de impacto ambiental, ou seja, como o ambiente se comunica com esse gene, certo? Então a gente poderia dizer que a forma como o ambiente determina a expressão desses genes pode corroborar com o aparecimento de uma doença mental.